E aí, meu aluno, tudo bem com você? Você é aluno do nono ano que está na recuperação, que está buscando aí uma salvação. Infelizmente, tem uma má notícia para você, porque recuperação semestral do nono ano não é fácil. Nono ano é uma das turmas que eu considero mais difíceis. Na verdade, é a turma que eu considero a mais difícil em história. E por que isso? Porque os temas são complexos e são muito políticos. Então, eles vão envolver política, eles vão envolver ideologias, eles vão envolver mais atualidades. Questões sociais, questões políticas, questões étnicas, questões religiosas. E isso requer que você preste muita atenção nos pormenores, nos detalhes desses assuntos. Eu preparei um slide focado na prova, e aqui a gente tem um conteúdo, um conteúdo que vai estar trazendo, que vai estar trazendo um resumo dos conteúdos principais para a prova. Então, tá abrindo aqui o slide. Vamos lá. Conteúdo Primeira Guerra Mundial. E o que que eu quero que você saiba da Primeira Guerra Mundial, o que que você precisa entender da Primeira Guerra Mundial, que ela é uma guerra nacionalista. Uma grande motivação dela é o nacionalismo. O nacionalismo é uma ideologia, um movimento político, que ele base da seguinte ideia, de que um povo, um grupo religioso, um grupo étnico, principalmente, uma nação, deve se autogovernar. Como assim? Aqui, quando a gente olha esse mapa, a gente vê que existe nele uma série de impérios. Então temos aqui o Império Austro-Húngaro, temos o Império Alemão, temos o Império Otomano, temos o Império Russo. Isso aqui é o continente europeu. Temos aqui nesse lado direito, ó, Ásia, aqui embaixo, Oriente Médio. Então a gente está falando de Europa, a gente está falando desse pedaço aqui que eu estou circulando, ó. Esse pedaço pegando a Suécia também, acabei não colocando a Suécia e a Islândia, mas a gente considera a Europa. Porém, entretanto, quando a gente fala de Europa, nós temos dois lados da Europa, tá? Como se a gente dividisse uma linha mais ou menos aqui e a gente dissesse que tudo à direita é Europa Oriental, tudo à esquerda é Europa Ocidental. Bem, países europeus, nós tínhamos esses grandes impérios, eles tinham suas rivalidades, tá? A Inglaterra, aqui que está no Reino Unido e tal, Império Britânico também. Mas uma coisa que acontecia é que os impérios que têm território, muito território na própria Europa, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Russo, Império Otomano. O Império Otomano ele pega uma parte do Oriente com um pouco aqui do continente europeu. E esses impérios, uma coisa que o império tem é domínio de grande território, domínio de grande território. Que acontece? O império ele acaba dominando outros povos. Então, por exemplo, pensa aqui: Império Austro-Húngaro é um império que tem austríacos, tem húngaros, tem tchecos, tem eslavos, tem poloneses. O Império Alemão também tem poloneses, por exemplo. O Império Russo, você tem povos turcos, povos túrquicos, povos do Cáucaso, romenos, eslavos, búlgaros. O Império Otomano, que é o Império Turco, domina árabes, por exemplo, sírios, iraquianos, judeus. Ou seja, uma característica de um império é o domínio não de um povo só sobre ele mesmo, mas o domínio deste povo sobre outros povos. Então a gente diz que esses impérios são multiétnicos, porque possuem mais de uma etnia, multinacionais, porque dominam mais de uma nacionalidade. Mas o movimento nacionalista é um movimento em que as nações acreditam que devem se autogovernar. Ou seja, um turco deveria governar-se e o sírio deveria se governar e ter uma Síria independente. Seria a ideia do nacionalismo, cada povo com o seu quadrado. Ou seja, começa um movimento de separação dentro dos próprios impérios. Principalmente aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha, a gente chama essa região que eu circulei de vermelho de Balcãs. E o Balcãs é uma região que é disputada pelos impérios. Olha aqui, o Império Russo, querendo território, Austro-Húngaro e Império Turco. Os três têm interesse. Por que que tem interesse nessa região? Porque primeiro que esse território é uma ponte, tá vendo que ele liga aqui, ó, por terra a Europa ao Oriente. Segundo que esse território, quem domina esse território
por exemplo, a Rússia, o Império Russo, se ele consegue dominar esse território, ele consegue levar produtos por mar, pelo Mar Negro, e atravessa chegando no Mar Mediterrâneo. Ele consegue ter alcance, consegue expansão militar, expansão econômica. E os outros territórios? Os outros, interesse por quê? A Áustria-Hungria pode acessar através desse território o Império Otomano. O Mar Negro, chegando com tropas, por exemplo, para a Rússia, ou produtos. Ao Mediterrâneo por aqui também. Ela tem acesso ao Mediterrâneo, mas somente nessa faixa. Tá entendendo? Nós temos então esses impérios interessados porque aqui é um ponto estratégico. Quem domina essa região tem acesso à Rússia, tem acesso ao centro da Europa, tem acesso ao Oriente, tem acesso ao Mar Mediterrâneo, por aqui, tem acesso ao Mar Negro, que dá acesso ao Império Russo e à Ásia. Ponto extremamente estratégico. Extremamente estratégico e rico, tá? Uma região de muito comércio, principalmente aqui, ó. Uma região onde passam muitos navios para fazer comércio, conectando o Ocidente, o Oriente, o Ocidente, ó. A Rússia, a Ásia Central, é um ponto estratégico, é um ponto relevante economicamente. Então, grandes impérios da época disputando esse território. Que será que vai acontecer? Esse território nós temos vários povos, entre eles os eslavos. Os eslavos criaram a Sérvia independente, mas parte de territórios eslavos, ou seja, muitos eslavos, viviam dentro do território da Áustria-Hungria, dentro do território do Império Russo e dentro do território do Império Otomano. Ou seja, tinha eslavo dentro desses territórios, querendo criar a Grande Sérvia. Seria o que? Independência desse território, saindo dos seus impérios e vivendo sobre o próprio governo. Havia aqueles que defendiam o pan-eslavismo, que é a união dos povos eslávicos, existia aquele que defendia a Grande Sérvia, existia aqueles que eram mais alinhados à Rússia, ou seja, eram sérvios que queriam que todos os sérvios se aliassem à Rússia, se identificavam mais com o domínio russo. A Rússia defendia essa coisa de dominar, proteger os sérvios. E e os eslavos, né? É, havia também, dentro da Áustria e Hungria, movimento de eslavos que defendiam essa coisa de ser controlado pelo Império Austro-Húngaro. Então você vai ver que vai ter vários movimentos aqui nessa região dos Balcãs em relação aos eslavos. O que vai acontecer? Haviam eslavos que eram contra o domínio austro-húngaro. E o estopim da Primeira Guerra Mundial vai ser o seguinte: o assassinato. Aqui temos uma imagem do Arquiduque Francisco Ferdinando. Isso é um ponto extremamente importante de você saber sobre a Primeira Guerra Mundial. O estopim. O que é estopim? É aquilo que começa, que faz acontecer a Primeira Guerra Mundial. Eu chamo isso de estopim. Qual vai ser o estopim? Assassinato do Francisco Ferdinando. Por que que isso começa uma guerra? Porque o Francisco Ferdinando, ele era ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro do império. Ele era filho do imperador. Ou seja, ele era próximo a governar. E ele acabou de ser morto. Ele foi assassinado por um militante anti-Áustria-Hungria. Esse era um militante pró-Grande Sérvia. Ele era um eslavo. E ele tá aqui na imagem, ó. Ele é um cara, tava tendo como se fosse uma passeata, uma celebração, em que o herdeiro tava passeando de carro e tinha uma multidão ali em volta, assistindo. E aí o que vai acontecer? Ele aproveita a multidão para dar um tiro no herdeiro. Quando ele dá esse tiro, depois desse caos, a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia e os outros países aliados à Sérvia entram em guerra. A gente tinha aqui num sistema de que esses países eram, essas potências, esses impérios e reinos eram tão poderosos e tinham grandes rivalidades que para evitar entrar em guerra, eles criaram um sistema de aliança. Esse sistema de aliança gerou duas alianças, uma aliança central na Europa e uma aliança entre os lados. Então vamos entender. São duas alianças aqui. Aqui em cima, nesse legenda, nós temos, ó. Aqui no centro, ó, esse marronzinho. Tríplice Aliança e seus aliados. Então, vamos ter a Alemanha, a Áustria-Hungria, a Itália e depois aqui, ó, o Império Otomano. A Itália, ela entra em guerra no lado da Tríplice Entente depois, tá? Então, ela vai mudar de lado no meio do caminho. E nós vamos ter aqui a Tríplice Entente.
vai ser a França, o Reino Unido, a Inglaterra e o Império Russo. Ou seja, eles vão estar combatendo os dois lados contra forças centrais. Pronto, vamos lá. A guerra, primeiro é forjada as alianças, depois que a guerra acontece. E é por conta da política de aliança que começa a guerra. Porque a Áustria-Hungria entra em guerra, declara guerra à Sérvia, os aliados da Sérvia entram em guerra, e aí os outros aliados dos outros potências têm que entrar na guerra também. Entende? E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Temos as três grandes alianças, com seus três principais membros, entrando em guerra. E aqui essa imagem que eu gerei com o IA, ela mostra para você elementos dessa Primeira Guerra que é muito relevante você saber também. Na Primeira Guerra Mundial, é um mundo pós Revolução Industrial. Então nós temos um mundo em que uma nova dinâmica de guerra está acontecendo. E essa nova dinâmica de guerra é uma dinâmica de quê? De guerra de grande escala, de grande força militar. A indústria, a potência da indústria foi usada para gerar armas de guerra muito poderosas. Então houve o que a gente vai chamar de paz armada. Para evitar a guerra, essas grandes potências, esses grandes imperadores começam a se armar. E tão poderosos eles eram que isso evitava a guerra. Porque assim, né? Se seu inimigo é tão poderoso, você vai evitar a guerra porque você pode gerar uma grande destruição em si mesmo. Então, assim, era uma coerção. O medo de entrar em guerra e se sair prejudicado. Então, é feito essa paz armada, mas no final por conta do assassinato de Francisco Ferdinando, o atentado que a gente chama de atentado de Sarajevo, acontece o início da guerra. E a gente tem exemplos aqui de como que as novas tecnologias de guerra vão ser usadas. Nós temos o uso de blindados, dos tanques blindados, avião, que foi inventado dentro deste período da Primeira Guerra Mundial, começou a ser usado aqui, mas ele vai ser usado mais para o final da guerra, mais para bombardeio ou reconhecimentos. Nós temos as trincheiras, olha aqui. Trincheira é isso aqui que é cavado no solo, um caminho cavado no solo, como fosse um túnel, mas ele é aberto na parte de cima, em que os soldados eles vão se posicionar e eles vão ficar ali estacionados, eles ficam parados ali. E a guerra, ela acaba sendo uma guerra parada, de pouco avanço. Isso era muito diferente das antigas guerras. Os soldados ficavam meses ali e não tinha higiene. Urinava, defecava ali mesmo. Então elas fediam, elas eram cheias de doenças, cheias de corpos, corpos apodrecidos, ratazanas. O ambiente era totalmente destruído, tá vendo aqui, ó? Bombardeado, morteiros, aviões, bombardeiros, tanques, tiros e esse caos. Nós tivemos as metralhadoras sendo inventadas e usadas aqui. Inicialmente a metralhadora era estacionada no chão, tá vendo? Essa metralhadora de chão. Depois que vai ser metralhadora de mão. É uma invenção alemã. Nós temos o uso de armas químicas, olha aqui os soldados com máscara química, temos aqui os gases tóxicos, o gás mostarda, gases venenosos. Muitas novas invenções de guerra extremamente desastrosas vão ser usadas nesta guerra. Bem, e uma guerra muito importante que a gente tem que saber aqui também é sobre a Guerra da Manchúria, tá? Manchúria é uma regiãozinha aqui que faz fronteira com a Rússia e o Império Japonês, que estava extremamente expansivo na Primeira Guerra Mundial. Ele estava dominando as Coreias, ele estava se avançando sobre a China. Esse império japonês, ele disputa com a Rússia a Manchúria. A Manchúria é um ponto estratégico, dá acesso a mar, dá acesso a outras regiões da Ásia. A Rússia não queria que o Japão tivesse esse domínio. Então eles vão entrar em guerra. O problema é, mesmo a Rússia sendo um grande império, diferentemente dos seus países vizinhos e dos seus aliados, o Império Russo ele não era tão desenvolvido tecnologicamente, industrialmente. O Império Russo, ele era um império agrário. Ele era um império que tinha uma população muito pobre, que vivia mais no campo do que nas grandes cidades. Era um império que a gente vai chamar de império agrário. E era um império em que suas tropas eram muito mal equipadas, muito mal até mesmo alimentadas. E o Império Russo, mesmo sendo tão grande assim, ele perde para o Império Japonês. É uma grande derrota, uma grande humilhação. Então a Guerra da Manchúria representa isso, uma grande humilhação, uma grande perda, mostra a fragilidade do governo do czar, que é o imperador da Rússia, o que vai facilitar e o que vai abrir caminho para a Revolução Comunista na Rússia, a Revolução Socialista, so- é, a Revolução, é, a Revolução Socialista na Rússia, enfim. Bem,
Nós temos a criação, assim que acontece com Lenin liderando a Revolução Russa, a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Isso já é durante a Primeira Guerra Mundial. Então, durante aquele caos intenso da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma revolução na Rússia. Essa revolução vai acabar com a monarquia e vai começar o governo socialista. E o Lenin, que está aqui representado, ele assina, a primeira coisa que ele faz é assinar o Tratado de Brest-Litovsk. E o que esse tratado faz? Tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por que isso? Porque ele considera e ele entende que essa guerra é uma guerra capitalista, não é uma guerra socialista. E é uma guerra que tem interessa mais as grandes potências. A Rússia tinha problemas internos, fome, desemprego, problemas com terras, falta de industrialização, muitos problemas internos. E os socialistas estavam focados em resolver os problemas internos russos, não querendo se perder tempo, dinheiro, tropas, vidas em uma guerra que não era deles, em uma guerra que era de quem? Dos próprios capitalistas. Porque essa grande rivalidade que a gente vê nas grandes potências é uma rivalidade que está ligada a interesses capitalistas. Essa rivalidade tem muito foco, principalmente, na disputa pela África, pelo continente africano, pelos territórios de riqueza do continente africano, na Ásia também, alguns territórios. Então é uma disputa capitalista. É uma disputa territorial, uma disputa econômica, tá? Não é somente uma disputa por, matou o príncipe e tal. É uma disputa principalmente territorial, econômica, interesse mesmo em expansão econômica, em lucro. Ou seja, não condizia com as ideias do socialismo do Lenin. Ele então assina esse tratado. É muito importante você lembrar esse tratado e o que ele representa, e o que ele é, o que aconteceu com esse tratado. Um dos lemas do movimento do Lenin, que você tem que saber, é paz, pão e terra. Então ele sai da guerra e o foco é paz. Como é que a gente consegue a paz? Saindo de uma guerra. Saímos da guerra, conseguimos a paz. Beleza. Pão, comida. Lenin queria garantir que a população estivesse alimentada. A população estava passando fome no governo do czar. Ele consegue resolver isso? Facilmente, tá? Tem alguns problemas. Terra. A população não tinha acesso à terra. Quem dominava as terras era a igreja ortodoxa, e os nobres e a família real. Então, acabando com a nobreza, tirando as terras da igreja, tirando terras da nobreza, das elites, ele distribui as terras sob o controle do Estado. Então, paz, pão e terra, ele consegue fazer de certa forma. Ok? Bem, acabou na Primeira Guerra Mundial, porque como é que acaba a Primeira Guerra Mundial? Vamos pensar nisso, né? Como é que acaba uma guerra tão grande, tão poderosa, tão destrutiva? Bem, a Itália troca de lado, o Império Russo sai da guerra, então fica de um lado o Reino Unido e a França contra a Áustria, a Alemanha, né? A Itália do lado do Reino Unido da França, e contra o Império Otomano. É, a gente vai chamar isso de Guerra Mundial porque as colônias que esses povos dominavam no restante do mundo, seja nas Américas, seja no Caribe, seja na continente africano, seja na Ásia, seja em todo o restante do mundo, todas essas colônias vão entrar na guerra também, tá? Ou seja, é uma guerra mundial, vai envolver o mundo. E aqui, tendo sendo atacado inicialmente pelos dois lados, esses impérios centrais, eles vão penar muito. Penar, perder muita tropa, perder exército, ter muito desgaste, vai ser uma guerra de muito desgaste, por conta das trincheiras, por conta das armas químicas. No final, por revoltas internas na Alemanha, a Alemanha se rende. E aí deixa de ser uma monarquia para virar a República de Weimar, uma república na Alemanha. A Alemanha vai perder território, a Alemanha vai sair culpada da guerra. Tá? Bem, os outros países vão sair, os impérios vão sair da guerra, a guerra acaba. E aí, para organizar o fim da guerra, evitar que o mundo entrasse numa grande guerra novamente, é criado a Liga das Nações. Uma aliança, não uma aliança, mas uma assembleia, um lugar de encontro diplomático em que as grandes potências do mundo podem se encontrar com seus diplomatas, seus representantes, está aqui representado, e eles podem discutir alianças, discutir diplomacia, discutir paz mundial, evitar próximas guerras. Essa é a função da Liga das Nações. A Liga das Nações ela antecede a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A Liga das Nações ela não dá certo. Por isso, no lugar dela vai ser criada a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações, que tinha a função de não causar uma próxima guerra, acaba deixando causar uma próxima guerra. Ou seja, ela falha com a sua principal missão. Representado aqui, nós temos o presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, na época.
E assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, tinha que resolver a guerra, porque assim, a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, eles tinham dominado muitos territórios, até de países vizinhos, e agora que acabou a guerra, tem que repartir esses territórios, devolver territórios, e o que que ele vai fazer com aqueles países que perderam? E o gasto que a gente teve na guerra, o que a gente vai fazer? Então ele cria suas teses, chamadas teses de Wilson. Ele defende a autodeterminação de povos, ou seja, que cada povo se autogoverne, ou seja, fragmentando, acabando com os impérios todos vão acabar. Ele defende segurança coletiva, ou seja, os países eles devem se organizar, as nações devem intervir nos outros países, intervir, se meter na política dos outros países, ajudando, se reconstruírem. Deixa isso lá, filha. Desarmamento do Império Alemão, ou seja, o Império Alemão ele vai ter que desarmar suas fronteiras, ele vai sair, o mundo, né? Ah, na verdade que não, desculpa. Na verdade, a ideia de desarmamento aqui é do próprio mundo, diminuir a quantidade de armas que o mundo tinha. E ele queria o seguinte, o Woodrow Wilson ele queria o seguinte, ele não queria uma paz punitiva, ele queria é, uma paz sem vencedores e sem vencidos. Ou seja, vamos terminar a guerra bem, não vamos culpar ninguém. Todo mundo está envolvido, todo mundo tinha seus interesses. Não vamos culpar ninguém e acaba. Isso funciona? Não. Porque é o seguinte, é criado o Tratado de Versalhes. Esse tratado declara o fim da Primeira Guerra e ele acaba punindo. Diferente do que o Woodrow Wilson queria, uma paz sem vencidos e sem vencedores, ele faz, a Liga das Nações faz, através do Tratado de Versalhes, uma guerra com vencidos e vencedores. E quem que foi vencido? Império Austro-Húngaro, principalmente, Império Alemão, Império Otomano. E os vencedores, os demais. E o que que vai acontecer? Principalmente com o Império Alemão. Vai perder terras, vai perder territórios, ele vai ter que diminuir a quantidade de tropas, tirar tropas de muitas fronteiras. Ele vai ter que pagar indenização milionárias, assim, aos países vencedores. Ou seja, a Alemanha vai sair dali, da Primeira Guerra Mundial, numa crise econômica, financeira, de desemprego, numa pobreza extrema, que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nessa charge, e história adora trabalhar charge, por isso que é importante você estudar charge, pesquisar sobre charge da época, né? Vai estudar um assunto, coloca assim no Google, assunto tal, charges. Estuda, vê questões, questões sobre assunto tal. Você vai ver charges, textos. É importante você estudar através daí. E o que que é interessante você entender aqui, cara? Que Primeira Guerra Mundial, olha aqui, é um canhão apontando para um cara, ou seja, ele tá fugindo da Primeira Guerra Mundial, ele vai pro Tratado de Versalhes achando que tá fugindo e na verdade tem um canhão maior ainda que a Segunda Guerra Mundial esperando. Ou seja, é como se o Tratado de Versalhes estivesse levando ele a outra guerra. Ou seja, não resolveu, causou uma outra guerra. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes ele vai acabar com a Alemanha e o revanchismo dos alemães, principalmente do partido nazista, que vai alimentar muito é, as ideias de conspiracionistas, de que a Alemanha, eles diziam que era impossível a Alemanha ter perdido. Na verdade, foi uma conspiração dos comunistas, uma conspiração dos judeus contra os alemães. E aí os nazistas vão usar esse discurso antissemita para perseguir os judeus depois, culpando os judeus e também os socialistas. E vão perseguir também os socialistas. E aí o movimento nazista vai ganhar muita força, causado, nós temos aqui, ó, cara, elementos muito importantes você saber que estão ligados à à Segunda Guerra Mundial. Tratados de Versalhes, o expansionismo nazista, porque os nazistas eles acreditavam numa teoria do espaço vital, que era um espaço necessário para a Alemanha existir. Um espaço que ele deveria dominar na Europa, na parte central da Europa, ou seja, dominar países vizinhos, que seria estratégico, que seria reforçaria sua economia, sua força militar, seria necessário o domínio desse território para a sobrevivência alemã. Seria vital, ou seja, está ligado à sua vida, à sua existência. Sem isso, a Alemanha não poderia prosperar, não poderia existir. Então, o movimento nazista começa a dominar territórios vizinhos, países vizinhos, impor sua vontade. Esse expansionismo nazista é a principal causa da Segunda Guerra Mundial, o principal motivo pelo qual os países vão declarar guerra à Alemanha nazista. A invasão da Polônia vai ser o estopim. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial, assassinato do Francisco Ferdinando. Estopim da Segunda Guerra Mundial, invasão da Polônia. Por quê? Porque em certo momento, na busca do espaço vital, a Alemanha nazista vai invadir a Polônia. Na invasão da Polônia, os países aliados da Polônia declaram guerra à Alemanha. E aí a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, coloquei como um tópico aqui, porque ela está totalmente ligada aos motivos que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos uma imagem que nós mostramos a Alemanha dominando já muita parte do antigo Império Austro-Húngaro, dominando a Tchecoslováquia, já não existe mais, dominando metade da Polônia,
dominando a antiga Prússia, dominando a Áustria, dominando o norte da França, Bélgica, Dinamarca e ainda vai dominar mais outros territórios. Então, então, esse expansionismo alemão vai levar, vai ser o principal ponto que vai levar a guerra, a, a Segunda Guerra Mundial. Dois grandes personagens dessa guerra, temos Adolf Hitler e Benito Mussolini. Hitler sendo líder da Alemanha nazista, ideólogo do nazismo, ele pensou no nazismo, ele teve a ideia do nazismo. E Mussolini vai ser da Itália fascista. Mussolini ele vai idealizar a Itália fascista, a ideia do fascismo e vai influenciar o nazismo. E nós temos, a partir do final desta guerra, uma conexão com a Era Vargas. Porque em história, todos os anos de história, você vai estudar não somente história internacional, como a história do Brasil. Então, quando se estuda história na escola, fica indo Brasil internacional, Brasil internacional, Brasil internacional. O que é importante você saber? Que está conectado. É como se estudasse o Brasil durante o que está acontecendo no internacional, você está estudando internacional durante o que está acontecendo no Brasil, ou seja, está dentro do mesmo período. A Era Vargas começa em 1930. 1930 já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial. 1930 é o período que a gente está tendo como se fosse o começo da Segunda. Tá? É quando Hitler está assumindo o poder e está começando a sua expansão. E aí a Era Vargas ela vai acontecer durante esse período da expansão nazista e dos fascistas. E a Era Vargas acaba em 45 com o fim da guerra. E aí a gente tem um período democrático, depois Vargas retorna, depois Vargas se mata. Aqui a gente tem que entender da Era Vargas o que? A Era Vargas ela vai iniciar com a Revolução de 30, uma revolução contra o sistema oligárquico, um sistema corrupto, um sistema que manipulava as eleições, um sistema que a gente chama de República do Café com Leite, onde Minas Gerais e São Paulo dominavam a política e alternavam-se no poder. Caracterizado esse sistema pelo voto de cabresto, principalmente, e por muitas revoltas sociais. O voto de cabresto era um voto forçado. Bem, que você tem que saber sobre o Vargas, pontos importantes sobre o Vargas. A ideia de que o Vargas ele tinha essa figura de propaganda, ele usava muita propaganda. Hora do Brasil, na rádio, você tinha jornal, você tinha eventos, feriados nacionalistas, criação de muitos museus. Vargas ele tinha jingle na rádio, na televisão, programas de televisão, jornais, notícias falando sempre dele, do governo, que o governo estava fazendo de maravilhoso. Ele sempre se retratava assim, ó. Isso é uma imagem propagandista da época. Olha como o povo tá olhando para ele, e principalmente quem tem mulheres e crianças. E Vargas está ali em cima numa posição de como se fosse um professor, tá vendo? Como se tivesse um livro na mão, como se ele estivesse ensinando, e as pessoas olhando ele com um olhar de admiração. Então, a todo momento, Vargas ele toma essa figura paternalista, como se ele fosse o pai da nação, tá? Vargas é o pai do povo. Ele tomava essa figura para si, ele usava de muita propaganda para para se manter, para se legitimar no poder. Essa charge que ficou com uma qualidade bem duvidosa, porque a imagem ficou um pouco esticada, a qualidade não está tão boa, ela representa o Plano Cohen. O Plano Cohen foi o momento, porque assim, o Vargas ele teve vários momentos de governo. O primeiro momento é um governo provisório, temporário, aí é criada uma Constituição, tem a Revolução Constitucionalista, e aí ele assume como um governo. Depois ele assume como ditador, a gente chama isso de Estado Novo, o Estado Novo fica até 45, acaba, e aí ele sai. E como se instaura o Estado Novo? Ele precisava de uma justificativa. Havia movimentos comunistas tentando golpes comunistas no Brasil, e ele se aproveita desse medo do comunismo, já é uma época em que o comunismo já está socialismo, o comunismo está se espalhando pelo mundo, e havia esse medo do socialismo, do comunismo e do socialismo. Então ele cria e também existiam conspirações contra judeus, antissemitas. A gente vê isso na Alemanha nazista e na Europa. E aí é o seguinte, ele cria um documento falso, na verdade ele não, né, mas apoiadores dele, pessoas ligadas ao governo dele, criam esse documento falso chamado Plano Cohen.
Cohen é um nome judaico, de família judaica, então ele utiliza desse nome para criar esse documento, ligando os judeus a um plano de conspiração socialista, comunista, de destruição da sociedade, do Brasil, tal. E aí eu tenho essa charge aqui mostrando isso, né? Presidente, o documento é falso. Aí você tem a mulher representante da República, ela tá amarrada aqui, tá escrito assim, tarde demais, pensando. Já dei o golpe em mim mesmo, ou seja, ele deu um golpe de Estado, assumiu como ditador, só que ele mesmo já era o governante. Então, é um golpe sobre um golpe. É um golpe sobre um golpe. Bem, trazendo aqui agora alguns pontos para a sua prova. O que que vai causar a Primeira Guerra Mundial, gente? Assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Não se esqueça disso. Lembra do Tratado Brest-Litovsk? Vai ser assassinado na Primeira Guerra Mundial. E o que que esse tratado faz? Tira os russos da guerra, tá? Lembra-se do lema da Revolução de Outubro de 1917, a revolução liderada pelo Lenin, a Revolução Socialista. Qual que é o grande lema? O grande lema vai ser paz, terra e pão. Lembra também do grande conflito que envolveu-se a Rússia contra o Japão. O principal conflito, grande, extremamente desastroso, que piorou a crise na Rússia. A Guerra Russo-Japonesa. A Segunda Guerra Mundial, pessoal, principal causa da Segunda Guerra Mundial é o expansionismo, né, a ampliação dos territórios da Alemanha. Outros motivos da Segunda Guerra Mundial que a gente falou: o Tratado de Versalhes, o expansionismo alemão e a Primeira Guerra Mundial. Bem, além disso, quando a gente fala do nazismo, um ponto que eu trouxe para vocês extremamente relevante é a questão do espaço vital, que está extremamente ligada ao expansionismo nazista. Então vamos lembrar desse conceito. A ideia de que a Alemanha só pode ser uma potência mundial através da grandeza territorial, e só assim seus cidadãos podem sobreviver. Essa é a ideia do espaço vital. Outro ponto. Para justificar o golpe do Estado Novo, o que que o Vargas vai fazer? Trace o plano Cohen. E ele fala em nome da nação. Quando ele faz os discursos do plano Cohen, ele se coloca na defesa da nação, mas ele fala em nome da nação, como se ele fosse ali o, o falante, o intérprete da nação, como se ele fosse a voz do Brasil. Um ponto também muito importante é você lembrar das instituições que foram criadas durante o Estado Novo. Nós temos o Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava a imprensa, controlava a propaganda. Nós temos o Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP. Desculpa, esse não. Foi criada a Petrobras, que é a empresa principal de petróleo no Brasil, e a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Então, entre esses que eu falei, o único que não foi criado durante o Estado Novo, né? Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. Beleza? Espero que vocês consigam estudar. Assista e reassista a esse vídeo várias vezes. Faça o que eu vou mandar lá no para vocês estudarem os conteúdos, releia livros, releia revisões, refaça provas, não deixa de estudar e boa prova para vocês.